Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão. Estamos falando sobre, pode jogar para nós aí, doutrinas, tá? Já vimos ali a questão da crença, um só Deus, Jesus Cristo Filho. Tá? Agora nós vamos partir daqui, ainda sobre a doutrina de Cristo, né? Nós cremos, fundamentado nas Escrituras, o sofrimento de Cristo, tá? E a sua relevância em nossas vidas, ou a aplicação dessa realidade em nossas vidas pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, verteu seu sangue para remissão dos pecados e regeneração dos pecadores arrependidos. Vamos ver aí, alguém abre para nós Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Já pode ler. Ok, 6 do 11, do 6 ao 11, perdão, Romanos 5, do 6 ao 11. Até o 11, versos 6 a 11. Isso, capítulo 5, do 6 ao 11. Muito bem. Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 14. Qualquer dúvida nesses textos aí, você pode falar, alguma colocação, tá? A gente vai lendo, vai passando, vou fazer algumas afirmações, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que precisa ser falada aí, a gente pode parar e falar, ok? Hebreus 9, 11 a 14. Muito bem, todos esses textos aí estão falando do sentido da crucificação, tá? Em que Cristo leva para a cruz os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa condenação, entenda isso, tá? E ele é morto, ok? O juízo de Deus vem sobre ele, porque o nosso pecado estava sobre ele, foi sepultado, ele verteu o seu sangue, ele remove os pecados, né? E propicia a regeneração dos pecadores arrependidos. Entenda uma coisa, para nós usufruirmos dos benefícios
da morte e da ressurreição de Cristo, a porta de entrada é o arrependimento. Tá? Uma vez arrependidos, temos os nossos pecados perdoados, né? Somos regenerados e passamos a fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus e usufruir dos benefícios do sofrimento de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, né? Levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si o nosso castigo, condenação, a culpa, ok? Então, estou jogando para vocês aqui, tudo isso são benefícios que nós recebemos, e pela fé, no que diz respeito à morte e à ressurreição de Cristo, remissão de pecados, reconciliação no texto de Romanos, entendeu? Livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. É na pessoa de Cristo. Então, a meditar, refletir e trazer como conteúdo de louvor, de adoração, de oração, a crucificação, a morte e o sepultamento de Cristo. E trazer isso para a nossa experiência de vida. Cristo morreu por mim. Olha o que Romanos diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual a prova que Deus te ama? Cristo morreu por mim. Está provado o amor de Deus por mim. Ele entregou o seu Filho para morrer no meu lugar. Aquela morte, aquela crucificação, aquela sepultura era minha, por causa dos meus pecados. Mas Ele pegou os meus pecados e colocou sobre Cristo. Tá? Tudo bem aqui? Pode passar. Agora nós vamos ver o seguinte, a sua ressurreição. Irmãos, isso tudo é fundamento da fé. Lembra lá que nós iniciamos falando sobre doutrina, que é a questão de fé e prática. Como é que eu vou aplicar, por exemplo, a ressurreição de Cristo na minha vida? Nós vamos ver agora. Cristo verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, em seu corpo glorificado, com todas as características da natureza humana. Atenção aqui. E subiu ao céu e assentou-se à destra do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Olha só a implicação da ressurreição. Primeiro, de fato Ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a primeira ressurreição em corpo glorificado. Ele ressuscita vencendo a morte. Ponto. Vamos aplicar isso nas nossas vidas. Nós receberemos um corpo glorificado. E a morte sabe disso. Outra coisa, em seu corpo glorificado, atenção aqui, com todas as características da natureza humana. Pastor, nós vamos nos reconhecer no céu? É lógico. Com toda certeza. É o mesmo corpinho, só que glorificado, tá? Bem melhorado. Olha só, subiu ao céu. Ele ressuscita, né? Passa aqueles 40 dias ali, que nós temos o relato ali, né? Depois ele subiu assunto aos céus. Essa subida ao céu é porque ele vai para estar com o Pai e para interceder por nós a partir de então. Cristo é o nosso intercessor, nosso mediador. É o único meio pelo qual nós podemos nos achegar diante de Deus. E Ele está em constante intercessão pela minha e pela sua vida, à direita do Pai. Outra coisa, assentou-se à destra do Pai porque o sacrifício foi aceito. Qual a prova que o sacrifício de Cristo foi aceito? Sua ressurreição, sua ascensão ao céu e à destra do Pai. E por ter ressuscitado, subido assunto aos céus, está à destra do Pai, Ele vai vir, e Ele vai vir agora não como cordeiro,
Por isso que ele disse lá em João, quando ele disse assim, o Espírito, quando ele vier, o Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai. Então ele não vem mais para morrer, ele já fez isso. Agora ele vai vir como juiz. E ele vai julgar quem? Vivos e mortos. Ele vem como juiz agora. Então, se a minha vida está nele, não tenho problema nenhum com o justo juiz. Estou justificado. Amém? Ok? Então vamos para os textos aqui, para a gente não ficar só nas nossas palavras. Atos capítulo 2, versículos 32 e 36. Pode ler para nós aí. Olha só, somos testemunhas, tá? A ressurreição era um dos conteúdos repetitivos na mensagem apostólica. O Cristo que morreu, o Cristo que foi crucificado, morto e sepultado, ele ressuscitou. Ele está vivo. Cristo está vivo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Como é que ele vai vir para julgar? Porque ele ressuscitou. Entenda e anuncie isso. Cristo está vindo para julgar. Nós temos exemplos de julgamento na Bíblia, sim, temos. A geração de Noé e de Sodoma e Gomorra. Os dois juntos não se comparam com o juízo que há de vir. Por que dizem que está na Escritura que além de ele vir julgar os vivos e os mortos, ele vem para buscar o seu povo? Ok, ele vem além de... Já, acho que até o final, a gente chega no final ainda hoje, eu acho. A gente vai ver sobre isso, tá? Ele vem, ele perguntou por que as Escrituras falam que Jesus, além de vir para julgar vivos e mortos, ele vem para buscar o seu povo, tá? Ele vem buscar a sua igreja, arrebatamento, tá? E ele vem para reinar, porque como nós ouvimos no domingo aqui, o povo de Deus na terra é Israel. Hoje é a igreja, composta de judeus e gentios. Nesse período que a igreja está na terra, tá? Deus trata com a igreja. Quando a igreja for tirada, ele vai tratar com Israel, que é o seu povo, sua herança, os filhos de Abraão, e com as nações. No milênio, tá? Em que nós vamos vir com ele para reinar 1000 anos literais, é literalmente 1000 anos, tá? A capital do mundo será Jerusalém. Dali sairá a lei e o ensino. E as nações vão ver que Israel, de fato, é a menina dos olhos de Deus. Por isso que ele vem para resgatar o seu povo, tá? Então tem esses dois sentidos aí. Há 3 povos na Bíblia, e por isso nós cremos claramente no pré-tribulacionismo, isto é, que a igreja vai subir antes da grande tribulação. A Bíblia fala sobre a igreja, a Bíblia fala sobre Israel, e a Bíblia fala sobre as nações. Ok? É uma divisão simples, mas se a gente não fizer essa divisão, juntar tudo, a gente vai se confundir, principalmente na questão escatológica. Já a gente vai chegar lá, mas a tua pergunta é importante. Deu para entender aí?
Aleluia. 1 João capítulo 3, não, volta. 1 João capítulo 3, verso 2. Olha o que João está falando. Ainda nós não somos o que deveríamos ser. Por quê? Porque ainda estamos nesse corpo. Mas quando Ele vier, nós receberemos um corpo glorificado. E seremos semelhantes a Cristo. E o mundo vai ver de fato e de verdade quem é a igreja. E vai ver a natureza santa da igreja. Isso será revelado, irmãos. Aliás, a criação está nessa expectativa. Romanos fala que a criação geme, né, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Oi, pois não? Sim. A Letícia está perguntando se nós vamos alcançar a libertação total do pecado. Sim, porque o que é, por exemplo, assim, quando nós somos justificados, nós recebemos a libertação da condenação do pecado. Justificados em Cristo, temos paz com Deus, não estamos mais condenados, a culpa e a condenação foram removidas. Na santificação, o Espírito trabalha em nós e Ele está nos libertando das práticas pecaminosas. Porque agora nós temos uma natureza divina, então nós podemos vencer as práticas pecaminosas, ok? Na glorificação, nós seremos libertos da presença do pecado em nós. Não haverá mais, quem estiver na eternidade com Deus, vai estar na eternidade com Deus, não vai sair de lá toda a eternidade, e quem for para a eternidade no sofrimento, vai ficar lá toda a eternidade. Então, esse corpo glorificado, o pecado não mais vai habitar. Ele será erradicado. Será removido. Ok? Pense nisso. Se ocupe com isso também. 1 Coríntios capítulo 15 é o texto clássico em relação à ressurreição. E eu queria me deter um pouco nele. Não muito, mas pelo menos um pouco. Vá comigo lá para 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. 1 Coríntios capítulo 15. Se encontrou? Olha só. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Que Paulo está dizendo assim, olha, o que eu estou pregando, ensinando para vocês é fundamento. Se vocês creem nisso e vivem por isso, vocês estão desenvolvendo a salvação de vocês. Qual é o conteúdo? Verso 3 deste evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele está falando de revelação aqui, tá? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso aqui é doutrina. A morte de Cristo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e pelos nossos pecados. Tá? Isso aqui é fundamento. Verso 4. Outro fundamento. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Ok? Agora vejam só. A ressurreição de Cristo, ela não é só doutrinária. Isso por si é suficiente. Mas ela é histórica, é um fato histórico. Aconteceu no tempo e no espaço. Não é invenção. Olha o que diz aqui. Depois, verso 5. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12 testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Tá? Mas não somente a eles. Olha só. Verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez.
Após a ressurreição, ele ficou 40 dias na terra. E ele apareceu para eles. Mas por que Jesus apareceu só para os discípulos? Por causa da promessa. Porque só pode crer na ressurreição quem é discípulo de Cristo. É testemunha. Cristo ressuscitou. Eles não seriam só, a partir dali, não seriam somente discípulos, eles passariam a ser testemunhas. Eles vão testificar, testemunhar, anunciar o Cristo que nós anunciamos, que nós pregamos. Ele ressuscitou. Exatamente, serem minhas testemunhas, exatamente. Mas como que vocês estão dizendo que ele ressuscitou? Que prova? As Escrituras, que mais? Nós vimos. Nós estivemos com o Cristo ressurreto. Então é um fato histórico. Olha só. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Por essa razão, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. É fundamento na fé cristã a ressurreição de Cristo. Irmãos, essa é a maneira bíblica e única de lidar com a realidade da morte de forma definitiva. O Cristo ressurreto é o Cristo que venceu a morte. Quando a morte vem, ela pega um nascido de novo e leva para onde? Para o céu. Ela sabe. E isso fala para a morte o seguinte: a tua hora vai chegar. Porque o último inimigo a ser destruído. Outra coisa, o Cristo que ressuscitou, aqueles que morreram nele, estão com ele agora. Os que morreram em Cristo estão com ele agora. Ótima pergunta. A irmã Cristina está perguntando: esse estar com ele significa estar dormindo nele ou de fato desfrutando dele? Não, estão desfrutando dele, não estão dormindo. Estão no céu, sabe porque estão no céu, né? Estão reconhecendo os que estão, todos lá, ok? Outra coisa, o Cristo que ressuscitou está com os que morreram com ele, tá? E nós seremos transformados, nos reencontraremos com Cristo e com aqueles que morreram em Cristo. Exatamente, o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e nos encontraremos com Ele nos ares. Ora vem, Senhor Jesus, ok? Depois você lê aí o capítulo 15, tem outras informações claríssimas aí, importantíssimas a respeito da ressurreição, ok? Pode passar. O Espírito Santo. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, verdadeiro e eterno Deus. Entenda que, como o Pai e o Filho, o Espírito Santo também é Deus. Onisciente, onipresente, onipotente, tá? É a terceira pessoa da Trindade.
Por isso que Paulo se refere ao Espírito: não entristeçais o Espírito. Você não entristece uma força, uma energia, um poder, você entristece uma pessoa, ok? Então vamos lá, Mateus 28, 19. Olha aí o Espírito Santo, né, na Trindade, ok? Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quem é o Deus que está falando aí, que ele está falando, se referindo aí? O Espírito Santo. Preste atenção. Alguém, um tempo atrás, me fez a seguinte pergunta: por que isso não acontece hoje? É graça aqui, tá? Aqui é graça, é tempo da graça. Tem gente que diz que não, que Deus não mata. Olha, esqueceram de avisar Ananias e Safira que Deus mata. Por que não acontece? Porque entenda o seguinte: o juízo de Deus, o tratar de Deus com a sua igreja é proporcional a unção sobre ela derramada. Eles estavam vivendo aqui um momento de grande derramamento e unção do Espírito. Portanto, a unção e o poder do Espírito cria um ambiente proporcional também na manifestação não só dos milagres, das intervenções, como também do juízo de Deus. Você está entendendo ou não? Então escute o seguinte: nós estamos prestes, como igreja, a vivenciar o maior e mais rápido derramamento do Espírito da história. Será maior do que Atos 2. Mas o juízo será proporcional à unção. Nós vamos ver isso. E começa pela casa de Deus. Então, quem mentir ao Espírito Santo num tempo de derramamento, vai cair morto aos pés daquele que está pregando a palavra. Agora, eles não foram para o inferno. Deus só tirou eles daqui. Sim, no tempo do derramamento do Espírito é graça. É graça. Aí é o seguinte, a questão deles serem, na verdade eles não são consumidos, eles são tirados daí, né? Porque eles mentiram, porque eles tinham, o que eu quero explicar para vocês aqui? A tua pergunta é oportuna, tá? Mesmo debaixo da graça, tá? A revelação, o conhecimento é igual a responsabilidade. Então, quanto maior revelação, maior a responsabilidade. Quanto maior unção, manifestação da graça, maior a responsabilidade. Tanto para se mover nos dons, como também, se precisar, receber o juízo divino. Deus trata com os seus. É proporcional, irmãos. Quanto maior a sua intimidade com Deus, sua sensibilidade para as coisas espirituais, maior será a exigência de Deus para com a sua vida. É proporcional. Exatamente. Exatamente, porque tem o conhecimento. Então, conhecimento sempre é igual a responsabilidade. A quem muito é dado, então esse muito dado não se limita apenas ao conhecimento, mas às experiências com Deus.
Isso. E em resposta desse clamor, o Espírito começou a abençoar a igreja e milagres aconteciam, enfim. E outra coisa que acontecia também era a ação do Espírito no coração das pessoas, que elas acabavam, por exemplo, vendendo tudo que tinham, depositando aos pés dos apóstolos. Isso já era um milagre. Isso. Já era uma obra do Espírito. Ok. Forçado. Isso. Não foi isso que nós vemos Isso. hoje em dia. Exatamente. Não existia essa chantagem. Isso. Era algo, obra do Espírito. Isso. E aí esses dois, eles acabaram fazendo a mesma coisa. Eles viram o pessoal depositando os bens aos pés dos apóstolos e eles pensaram, nós também temos que fazer isso. Então foram lá e venderam. Só que ao invés deles virem e depositarem aos pés dos apóstolos tudo, eles pegaram e disseram que era tudo e Acho que não retiveram uma parte. Isso. Então, de uma certa maneira, eles estavam brincando com o avivamento de Deus, brincando com a obra que Deus estava realizando, né? Sim. Estavam agindo de uma maneira em relação a algo que Deus estava fazendo no meio da igreja, de uma forma carnal, sem temor. Sem temor. Né? Então, eles estavam agindo dessa maneira e Deus não permitiu que isso continuasse, que poderia se tornar uma prática constante. Exatamente. Então eu percebo que o juízo de Deus, quando o Espírito age dessa maneira, é porque está trazendo um prejuízo ao reino, Isso. trazendo um prejuízo à igreja, Uhum. ao corpo. Né? Por isso que a gente deve ter muito cuidado em relação a alguns pecados que envolvem o corpo. Por isso na hora da ceia Paulo fala Isso, exatamente. discernir o corpo. Exatamente. Né? Porque tem pecados que eles não são só pecados pessoais, mas eles trazem um prejuízo ao corpo de Cristo, à igreja, né? Pode escandalizar outros, né? E isso, diante dos olhos do Senhor, é gravíssimo. Sim, é grave. Porque é o corpo de Cristo, né? Exa- Sim, exatamente. Tem um juízo. Exatamente. É isso aí. Deu para entender, irmãos? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Tá? Paulo está falando aí que na bênção apostólica, tá? Que nós desfrutamos da graça, do amor, da graça de Cristo, do amor do Pai, e devemos também cultivar comunhão, não somente com o Pai, não somente com o Filho, mas também com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só concede poder, irmãos. Ok? Ele fala, ele guia, ele orienta, ele ajuda, ele fortalece, ele está presente, ele habita em nós. Isso aqui é importantíssimo porque, dentre outras tantas questões, eu não vou me deter muito, mas só para você ter uma ideia, principalmente no meio pentecostal, é uma ofensa ao Espírito Santo quando nós buscamos experiências como se Ele simplesmente estivesse ali para isso, só para nos conceder experiências. A experiência é necessária, é legítima, é verdadeira, mas não é um fim em si mesma. Ele é um meio para desfrutarmos de uma comunhão maior e mais profunda com a pessoa do Espírito Santo. Portanto, tenhamos muito cuidado para não lidarmos com o Espírito Santo como se ele fosse um objeto, irmãos, porque ele não é. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Onde você for, ele vai estar presente. Primeiro, porque ele habita na sua vida. Segundo, porque ele é Deus onipresente.
Fale com Ele. Alguém me disse assim, pastor, mas que negócio é esse de relacionamento com o Espírito Santo? Como é que eu faço? Como é que você faz para começar uma amizade, um relacionamento com uma pessoa? Conversa, diálogo. Dê a ela devida consideração. Espírito Santo, obrigado porque Tu habitas em mim. Espírito Santo, eu preciso tomar uma decisão. Mostra-me o caminho. E espera. Ele vai falar. Ele vai dirigir. Estou lembrando de um livro aqui, só não lembro o autor. O Deus Desconhecido. Leia esse livro. O Deus Desconhecido. O autor se refere à terceira pessoa da Trindade. É a pessoa mais esquecida da Trindade. Mais desconsiderada. O Deus Desconhecido. Oramos ao Pai em nome do Filho. Estamos debaixo do senhorio do Filho. Temos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Fale com Ele na língua que Ele te deu. Pastor, Ele não me deu nenhuma, então peça porque Ele vai te dar. Porque é para todos. Esse falar em línguas, orar em línguas é para todos. Isso não é dom, não é sinal, é para... Como? Começa a falar, não te deu? Se você não tem, peça. Silêncio já diz tudo. Vamos lá, pode passar aí, filho. Vamos lá, que a gente tem a Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus. Ela não contém. Livros contêm a palavra de Deus. Sermões contêm a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por homens divinamente inspirados, porque Deus queria falar com homens. Se Deus quisesse falar com camelos, Ele usava camelos para falar para camelo. Ela é o padrão único e infalível, pelo qual a conduta humana e as opiniões devem ser julgadas. O verdadeiro cristão, ele não se expressa segundo o que ele pensa. Achei interessante um repórter chegou para um pastor, estávamos falando sobre um determinado assunto, e o repórter disse assim, e o senhor, o que o senhor pensa sobre esse assunto? E ele disse, olha, sobre esse assunto eu vou falar o que a Bíblia diz. Mas por que o senhor não tem opinião? Tenho. O que a Bíblia diz. Mas por que o senhor pensa o que a Bíblia diz? Porque eu sou um cristão e um cristão pensa o que a Bíblia diz. Mas e as opiniões dos outros? As opiniões dos outros não interessam. O que interessa é o que a Bíblia diz. Eu respeito as opiniões dos outros. Mas o que vale para a minha vida, como cristão, é o que a Bíblia diz. Você quer ouvir o que a Bíblia diz sobre esse assunto? É o que nós acabamos aqui de afirmar, essa é a nossa doutrina, irmãos. Qualquer situação, qualquer área, qualquer assunto, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Então a Bíblia... E onde a Bíblia se cala, eu me calo. Onde a Bíblia se cala, eu não tenho ouvidos. Mas enquanto ela estiver falando, eu estou ouvindo. E me ocupo os meus pensamentos com o que ela está falando. Amém? Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, vamos lá.
O que é inspirar? Mostre para mim o que é inspirar. Como é que você inspira? Faça aí. Sabe o que isso significa? Que quando Paulo escreve a Timóteo, toda a escritura é inspirada. Ela vem de dentro de Deus, do ser divino. Toda a escritura é inspirada. Toda. 1189 capítulos. Toda a escritura é inspirada. Tudo que está escrito aqui tem um propósito, tem um sentido. Nada foi colocado aqui por acaso. Está solto aqui. Ah, isso aqui não tem sentido nenhum. Não. Procura que tem. Ó. E ela é útil, diz o texto aí. Para quê? Ok? Essa é a formação do caráter. Segundo Cristo. E não somente isso. Verso 17 diz o quê? Para que seja perfeito. A ideia de perfeito aí é maduro. A maturidade vem a nos deixarmos ser educados, corrigidos por meio da palavra. Por isso que para mim particularmente, eu estou falando, eu penso, não tem palavra dura. O que tem é disposição mole. É simples assim, ué. Olha que palavra dura. Não é dura. É que nesse momento o seu conceito está muito mole. Por que você está ouvindo? Está muito sensível. É palavra. Ela vai aperfeiçoar para toda boa obra. Você quer frutificar no que Deus te confiou, tanto na igreja como fora, na sua vida profissional. Se deixe ser educado, corrigido, ensinado pelo Espírito por meio da palavra. Isso tem tudo a ver com os seus negócios, com a sua família, com os seus relacionamentos. Não é só dom, não é só ministério. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando aqui. Olhe para o seu trabalho, para a sua profissão, e se deixe ser educado, corrigido, ensinado pelo Espírito através da palavra, e você vai ser capacitado, aperfeiçoado, para realizar com maestria o que Ele confiou nas tuas mãos. Meu Deus do céu. Vou sair, senão vou começar a pregar. 2 Pedro 1, 16, 21, vamos lá. Amém. Maravilha. Olha só. Pedro está se referindo aqui à experiência de Mateus 17, se não me foge a memória, que é a transfiguração. Ok? É disso que ele está se referindo aqui. A experiência está se referindo a essa. Tá? Mas olha o que ele diz. Eles tiveram a experiência real, verdadeira, viram ali o Cristo glorificado. Tá? Mas olha só o que ele diz assim, ó. Eles ouviram a voz vinda do céu, este é meu filho amado, está aqui no versículo 18, né? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo.
Agora, olha só o que Pedro diz. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. O que Pedro está dizendo? Experiência real, verdadeira, legítima, mas acima desta experiência está a palavra inspirada de Deus. Ok, lê para nós aí, pastor, aí, a versão. Ainda mais firme a palavra profética, a qual vem trazeis em estar atentos. Exatamente. Olha que a ênfase de Pedro aqui, assim, nós tivemos a experiência, nós vimos o Cristo glorificado, mas vocês têm que se firmar aonde? Na Escritura, porque o texto diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto: nenhuma profecia da Escritura, foi por vontade humana, mas homens santos separados falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o que nós temos aqui, irmãos, a palavra escrita, inspirada pelo Espírito de Deus, tá? É Deus falando conosco. É Deus nos ensinando, nos instruindo, exortando, corrigindo, confrontando, restaurando, curando, libertando, santificando, nos alimentando, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho, nos consolando, através da sua palavra. Então, invista tempo nisso, ok? Pode passar. Justificação. A doutrina da justificação. A justificação se vive somente pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler o texto, depois a gente vai definir. Romanos, capítulo 3, do verso 22 ao 28. Romanos 3, 22 a 28. Justificação. Quem achou aí pode ler. Muito bem, capítulo 4, versos 22 a 25, Romanos ainda, 4, 22 a 25. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos por parte. Aqui no capítulo 3, em linhas gerais, Paulo está dizendo o seguinte: por que todos precisam de salvação? Porque todos pecaram, essa é a razão. Por que precisam de Cristo? Por causa que todos pecaram. Cristo é a manifestação da justiça e do juízo divino. Ok? Então Paulo vai dizer o seguinte, que Cristo tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa condenação. Quando nós nos rendemos a Cristo, cremos nele, é o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 4, ele está usando aí o exemplo de Abraão, que Deus falou com Abraão e Abraão creu no que Deus disse. E foi colocado, imputado, colocado sobre ele
a justiça divina? Pela fé. Creu no que Deus falou. Então o que Paulo está dizendo? Nós temos que crer no que está escrito aqui. Cristo morreu por causa dos meus pecados e pelos meus pecados. Isto é, Ele levou sobre si os meus pecados, a minha culpa. Diante do tribunal divino eu estava condenado, eu já nasci condenado. Eu nasci com o destino certo. Condenado. Ok? Todos nascem assim. Só que Cristo veio, assume o meu lugar, o nosso lugar. E quando Ele morre, Ele traz sobre si os nossos pecados e a nossa condenação e a nossa culpa. Quando nós nos rendemos a Ele, cremos nele, entregamos a nossa vida a Ele, ao seu senhorio, o que Deus o Pai faz? Pega a justiça de Cristo e coloca sobre nós. E nos declara justos. Aí por isso que lá em Romanos 8, fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então não tem condenação para você. E, exatamente, nós vamos fazer as aplicações, como o pastor Felipe colocou ali, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Você foi declarado justo. A sua oração pode muito em seus efeitos. Não é só a minha. A sua também. Pastor, mas eu não sei orar. Eu também não. Ninguém sabe orar como convém. Agora olha só. Capítulo 5, verso 1 diz assim, justificados, pois, pela fé. Creia, você foi declarado justo. Com todas as suas esquisitices, estranhices. Você foi declarado justo, você está em Cristo. No tribunal de Deus você está perdoado, justificado. Não tem culpa nenhuma, não tem dívida nenhuma para com Deus. Não tem. Todas elas foram removidas. E Ele te declarou justo. Fantástico, muito bom. Romanos 3,10 fala que não há nenhum justo. Tá? Porque ele vem trazendo assim, qual que é o argumento de Paulo? Ele vem colocando todos debaixo do pecado, tanto judeus como gentios. Porque os judeus também se acharam, né? Não, nós somos filhos de Abraão, temos a lei. Não, todo mundo nasceu em pecado, todo mundo. Você é descendente de Adão? Sim, então você está condenado. Entendeu? E aí ele vai fazer uma declaração ali de Romanos 3, porque ele... aqui que entra a questão do evangelho. Quando que uma pessoa entende que ela precisa realmente de cura? Mistério. Oh, mistério. Quando que uma pessoa... Quando? Olha aqui para mim. Deixa a coisa correr lá fora. Mundo é mundo. Oh, Jesus. Senhor da glória. Me ajuda aqui, meu Pai. Oh, Jesus. Quando que ela realmente reconhece que precisa de cura? Não. Quando ela tem consciência da sua doença. Quando uma pessoa reconhece que precisa de salvação, quando ela tem consciência do seu pecado, pois a primeira coisa que o Espírito faz... O que Jesus disse? Quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo. O verbo convencer ali no grego é acusar. É dizer, você é pecador e merece o inferno. Enquanto não tiver essa consciência, não há possibilidade de arrependimento.
Ah, vem para Jesus, Ele vai mudar o teu casamento. Vem para Jesus que Ele faz tudo isso, irmãos, faz. Mas isso não é salvação. São benefícios de um Deus de amor e de graça. Ponto. Então tem muita gente na igreja que veio porque recebeu cura, porque o relacionamento conjugal foi maravilhoso, né? Foi transformado, porque saiu dos vícios, ponto. Mas em algum momento eu tive a convicção do meu pecado e me desesperei e corri para a cruz. Se isto não aconteceu, eu não estou salvo. Olha como é séria a questão. Por isso que Paulo começa falando do pecado. Todos pecaram. E aí ele vai discorrer o que, né? A Isa colocou aqui, capítulo 3. Até vamos, nosso tempo já está terminando, nós vamos parar aqui mesmo. Então, olha só, volta um pouquinho. Romanos capítulo 3. Capítulo 1, a partir do 18 até o 3 aqui, ele coloca todos debaixo do pecado. Todos. Judeus e gentios, todos pecaram. Agora olha só a conclusão do apóstolo Paulo antes de entrar na justificação. Capítulo 3, verso 9. Você está comigo aí? Que se conclui? Qual é a conclusão de tudo isso? Que ele vem falando desde do verso 18 a partir do capítulo 1. Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, ou gentios, estão debaixo do pecado. Perceba que ele não está falando de pecados. Ele não está falando de prática pecaminosa. Ele está falando de uma condição. Uma vida independente de Deus. Morte espiritual. Pecado. Singular. Agora olha só. Como está escrito. Aí ele vai citar o Salmo. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Irmãos, isso aqui é evangelho. Eu acho interessante porque as pessoas se ofendem com a verdade do evangelho, mas elas não se preocupam quando elas ofendem a Deus. Olha, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta, aí vai falar agora dos membros do corpo. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua. Ai, a língua. Urdo engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Jesus amado. Olha o desenho aqui. Paulo não, ele desenhou, né? Só faltou pintar só. A boca, eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés, velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição da humanidade. Tendo consciência disto, entra em desespero, porque não tem salvação aqui. Aqui não tem salvação. E aí então, entra a graça, para conceder arrependimento. Só, mas Jesus veio para morrer no teu lugar, perdoar os teus pecados, pegar a tua culpa, o teu pecado, a tua condenação, colocar sobre ele, para que o Pai, uma vez tu te arrependendo e crendo nele, em Cristo, o Pai vai pegar a justiça de Cristo e colocar sobre a tua vida. A Bíblia chama isso de vestes de salvação. E te declarar justo, como se nunca tivesse pecado. Você está em Cristo? Então você está justificado. Não há condenação para você. Se você morrer agora, você vai para o céu. Pastor, mas eu estou lutando com algumas coisas. Eu também. E por que lutamos? Porque temos nova vida, senão não lutávamos. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças
porque outrora mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, e por natureza éramos filhos da ira. Mas por causa do teu grande amor e da muita misericórdia, a tua graça nos alcançou. E pela tua graça somos salvos pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. E justificados, pois, pela fé, temos paz contigo, ó Pai. Podemos adentrar no Santo dos Santos e derramar o nosso coração diante de Ti. E saber que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso escudo. Mas acima de tudo, Tu és o nosso Pai. E somos Teus filhos. Graças Te damos por tão grande salvação, redenção e libertação em Cristo Jesus. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da Tua graça, na comunhão do Espírito Santo. Em Cristo oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.